Privilégio hoje para mim, judoca. Eu sou judoca desde os meus 8 anos de idade, vou fazer 50 no próximo mês. E estou diante de uma celebridade do judô, uma pessoa que tem um nome a zelar e vai bater um papo com a gente. Você quer saber quem é? Já já, depois da nossa vinheta, roda a vinheta. Ele vai se apresentar aqui para todos nós, a comunidade, a família de Kimono, já conhece muito bem, sabe da competência, da responsabilidade desse cara, mas muitas pessoas que hoje estão assistindo ainda não o conhecem, assim como eu. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida desse cara que vai se apresentar. Prazer ter você aqui conosco. Pode se apresentar aí, falar teu nome, idade, tem um molecote lá para falar, para apresentar também. Me fala. Legal, pessoal. Eu me chamo Jucinei Costa, sou judoca, antes de tudo. Professor de educação física, sou faixa preta de judô, sexto dan, pratico judô também, né, desde 8 anos de idade. Legal. Sou formado pelo professor Ney Wilson, que foi presidente da federação, hoje é um gestor do COB. Minha vida, né, sempre fui praticante de judô e hoje eu sou pai, curtindo um filho de 2 anos, né? Minha vida se transformou aí depois dessa nova fase como pai, mas me dedico hoje integralmente aí a essa nova função, né? E divido isso também com a minha gestão aí à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, que em 2017 fui eleito presidente da federação, né? Uma tarefa que me foi atribuída pela comunidade do judô do Estado do Rio de Janeiro, qual tenho muita honra, né, de estar à frente dessa missão, né? A nossa gestão tem feito um trabalho de resgate do judô do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, nós já resgatamos esse judô aqui dentro do Estado, né? Levamos aí o judô novamente, já estou no 2º mandato, né? E vamos levar esse mandato aí até o ano de 2025. 2025. Temos 2 anos ainda de gestão Jucinei Costa. Isso. Você se apresentou. Hoje, como professor, olhar para as crianças que você dá aula, tendo um filho agora, né, com 2 aninhos, né, você me disse, é diferente, Jucinei? Você antes dava aula, mas não era pai. Aí agora, dando aula, você começa a entender um pouquinho o drama ou não mudou nada nesse sentido aí? Na verdade, assim, eu fui judoca, fui atleta, né? Eu era atleta. Sim. Mas eu sempre tive um viés professor, né? Então, eu fui um atleta de rendimento, né, da minha equipe, mas eu sempre tive uma proximidade com o meu professor, tanto que eu vim trabalhar com ele depois quando comecei a fazer educação física, né? Depois, quando comecei a fazer educação física, eu logo comecei a ministrar aulas com o meu professor, com a molecada. Sim. Então, já tinha essa relação com essa profissão, né? Então, eu sempre tive uma proximidade com essa questão de trabalhar com criança. Você era um professor formador de competidores ou um professor mais educador? Mais educador, né? Eu sempre gostei dessa parte mais educacional, né? Eu sou professor de educação física, trabalho em escola, né? Sim. Eu nunca quis ir trabalhar em academia, sempre trabalhei com escola, com educação física mesmo e também trabalhando com a base, o processo educacional através do judô, né? Mas atuei com alto rendimento, né? Fui técnico das seleções do Estado do Rio de Janeiro. Legal. E também atuei com a seleção paralímpica do judô fazendo o ciclo de Atenas e Pequim, né? Então, eu fui desde o processo educacional até o alto rendimento como professor. Transitou em várias áreas. Isso. Nós vamos ter agora, dia 20, né? A gente está gravando hoje na sexta-feira, 19, e amanhã a gente vai estar no 2º Festival Paralímpico de Duque de Caxias, que vai acontecer lá no Grêmio de Xerém. Como é trabalhar com um atleta paralímpico hoje, Jucinei? Na verdade, o meu processo foi um pouco inverso, né? Foi na época que eu trabalhava com a equipe do Vasco da Gama, foi o momento onde o Vasco montou várias equipes olímpicas. Inclusive o Vasco já tinha um judô muito forte, né? Isso. A gente montou uma equipe que era oriunda do Santa Luzia, e aí teve investimento. Então a gente conseguiu trazer alguns atletas para compor essa equipe, né? Então a gente tinha uma equipe muito forte.
E naquela ocasião, um grande atleta do processo paralímpico, que é o Antônio Tenório, né, já era detentor famoso, né? de 2 medalhas paralímpicas, né, 2 medalhas de ouro, ele veio para a equipe do Vasco. Ele é visual, né? Deficiente visual. Deficiente visual. No judô paralímpico é só visual, né? Só atletas cego e baixa visão. E o Tenório, ele veio compor a nossa seleção. E naquele momento, né, foi quando ia acontecer as Olimpíadas de Atenas, o esporte paralímpico no Brasil estava passando de um esporte assistencialista para alto rendimento. Sim. O investimento do Comitê Paralímpico estava mudando, eles estavam investindo pesado. Era uma transição de comportamento, inclusive. Isso, né? Uma outra visão. Chega com aquela visão do tadinho. Isso aí, vamos isso agora aí. Não, agora vamos reconhecer, né, essa pessoa com deficiência. Sim. Como capaz mesmo. Ele, né? Chega do vamos colocar, né, ele no patamar de igualdade com a pessoa que não tem deficiência. Respeitando, óbvio, né, as limitações, como a gente respeita limitações, inclusive, do não especial, perfeito, né? Do não perfeito, né? Isso culminou nas nossas Paralimpíadas aqui, onde a acessibilidade melhorou. Né? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas com certeza a gente avançou muito nisso, né? Melhorou muito. Inclusive, nessa sua fala, eu queria abrir um gancho, sem querer te cortar. O judô, inclusive, fala de judô para todos. Já tem alguma conversa na questão do... Por exemplo, eu não sabia que deficiência somente visual era aceita como o paralímpico. Porque o autismo, vocês já pensaram em incluir agora o autismo como também uma deficiência para o judô para todos? No judô para todos, que a gente faz aqui na federação, né, a gente tem todas as deficiências. Sim. Tá? Mas no processo tem um garoto muito bom, o Dal também, né? Tem. A gente atende todas as deficiências. O judô, ele abraça todas as deficiências. Sim. Mas no processo paralímpico... O comitê reconhece só deficiência visual. Porque dentro desse processo de inclusão de modalidades, não cabe mais, ele já é muito extenso. Se o judô tiver ainda que ampliar essas deficiências, né, talvez não caiba dentro do evento. O evento já é muito grande. Né? Então, existem outras modalidades que abraçam as outras deficiências. Como é que funciona, por exemplo, na parte a CBJ, não sei se é a CBJ ou só a FIGERJ. A federação, quando tem as competições, coloca os atletas Down, por exemplo, para fazer uma participação. Isso. Não passa disso, fica só naquela participação ali. É um festival. A gente faz a nível de festival, né? Porque o atleta, por exemplo, o Down, ele tem algumas limitações, né? A nível cervical, cardíaco. Então a gente tem que ter realmente alguns cuidados, né? Então... transcende a questão da competência. O aparato teria que ser muito maior. Teria que ser muito maior, teria que ter uma avaliação funcional, uma avaliação médica. Então a gente não tem esse aparato. Então a gente prefere fazer... Fica inviável para qualquer... Fica inviável, né? E quando você trabalha com a deficiência visual, né, a limitação é só uma questão, né, da questão visual mesmo, né? Que o tato ali, ela sobrepõe qualquer limitação, né? Então, fica mais fácil a gente poder trabalhar ali. Então, quando o Tenório vem para o Vasco da Gama, eu sou convidado a atuar com a seleção brasileira. Então, Mundo novo. Eu já vim, mas era um mundo novo para você. Mundo novo. Eu já vim direto pro alto rendimento, que foi muito mais fácil. Ele te ensinou mais do que você ensinou pra ele. Foi muito mais fácil. Eu peguei todo mundo pronto. Então, foi ali algumas adaptações, estudar um pouco. Já conhecia o Tenório, já conhecia outros atletas que já atuavam junto ao judô regular. Depois de ter feito o ciclo de Atenas, né, e Pequim, eu procuro o Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto de Cegos aqui, referência. E começo a dar aula no Instituto Benjamin Constant. Caramba. E ali foi o grande desafio, né? Começar a trabalhar com crianças com deficiência visual, né? E aí foi um grande aprendizado, né? Do zero. Porque o Tenório, ele já era faixa preta? Faixa preta, todos os atletas formados ali. E agora, logicamente que nesses 8 anos de ciclo que eu fiz, foram 9 anos, né? Deu para aprender muito, que a gente tinha concentrações, né? Fazia um intercâmbio com crianças e tudo mais, muito estudo, muitas
palestras, né? Eu fui aprendendo muito e depois ao ingressar no Benjamin Constant eu aprendi muito mais, né? Não só com judô, mas dentro do instituto ali, né? Fui me especializando, fazendo cursos, né? E pude contribuir bastante também para o crescimento do judô paralímpico dentro do nosso país, né? E a gente tem ainda funcionando lá, né? Depois que eu assumi a gestão da federação, eu me afasto um pouco do Benjamin Constant, mas deixo lá, né, tudo funcionando com o professor Antônio, que sempre trabalhou comigo dentro do Instituto Benjamin Constant, e a gente fez para o Rio 2016 uma medalha de prata com Pedro Pesado, o Williams Araújo, que foi meu aluno desde faixa branca lá no Benjamin Constant. Pô, legal. Isso dá uma satisfação enorme, né? Não, eu vi você com um casaco maneiro ali do Projeção. O Projeção tem um trabalho também bastante grande com deficiente visual, né? Na verdade, é esse braço, né? Como eu trabalho no Instituto Benjamin Constant, a nossa equipe do Benjamin Constant, junto à federação, né, representada pela Projeção, né, eles se filiam através da Projeção e representam a gente nesse Hoje, braço. dentro do quadro da federação, quantos filiados são deficientes visuais? Você tem esse dado? Eu não tenho esse número, mas é aberto, né? A gente, para aproximar qualquer participante do Judô para Todos, a Federação de Judô ela dá isenção da anuidade para qualquer pessoa que queira participar, qualquer atleta, participante queira estar junto à nossa federação. Todo PCD ele tem gratuidade? Gratuidade na anuidade da federação. Isso é divulgado abertamente ou só quando a pessoa procura? Não, divulgado. É mesmo? É divulgado, né? Isso aí está em regulamento, que eles têm a gratuidade da anuidade. Legal. Eu tenho alguns atletas PCDs aqui. Eu tenho um que ele tem múltipla deficiência e ele também tem deficiência visual. No caso dele, essa outra deficiência seria um agente limitador para um quadro de alto rendimento, né? Sim, com certeza. Justamente por causa de tudo que a gente já falou aqui, do aparato todo que teria que ser montado para que ele participasse de uma competição. O que a gente faz, né? A gente tenta aproximar o professor da realidade, né? Sim. Então a gente tem o Judô para Todos. Ele participa dessa realidade e daí ele vai avançando e vai experimentando. Então a gente tem estágios para percorrer. Participou do Judô para Todos. Está muito acima dessa realidade. A gente tem ali o nosso Ode Hajime, que é o nosso... Hoje a nossa grande joia, né? Um evento de sucesso que a gente tem dentro da federação, né? Hajime, para quem não conhece, não sabe, né? Na linguagem do judô, né? Que significa iniciar, começar. Então, o início ali da competição, então é a introdução na competição. Então, ele pode passar por ali e ver se cabe. Coube ali, ele vai transitar para ver se consegue chegar ao alto rendimento. Então, tem como experimentar. Sim. Agora, se realmente ele tem um fator que limita, que seja físico, né, que comprometa, né, ele tem que realmente apresentar o atestado médico para que não corra nenhum risco. Eu faço parte do núcleo da Baixada Fluminense, que é coordenado pelo Kodansha João Sena. Perfeito. Né? São quantos núcleos que representam ou que estão afiliados à federação? Nós temos 10 núcleos, né, sendo que o núcleo número 1 já é a capital, né, que é a federação, e nós temos 9 núcleos, que são nossos braços, que são mais distantes da capital, né, e representam e chegam mais distante, onde a capital, a nossa sede não consegue chegar. Né? Então, eles são representantes da nossa federação para atender as necessidades, né, dentro do estado. Além da federação, tem mais 9. Mais 9. Todos como o João Sena, todos Kodansha, tudo... Não necessariamente, né? A gente pega um representante da região que tenha conhecimento, tenha uma boa relação, né? Seja idôneo também, idôneo, né? Porque querendo ou não, né, Jucinei, é bom inclusive a gente tocar nesse assunto, eu acho que é um assunto espinhoso, mas querendo ou não, você trabalha com o dinheiro do outro, né? Perfeito. Você recebe taxa de inscrição, recebe valores que você vai ter que repassar para a federação para depois o cara estar habilitado para algumas competições, por exemplo. Perfeito. Se você bota qualquer um lá... Ele representa, né? E o núcleo, ele fica com uma parte dessa arrecadação para que ele possa desenvolver o judô naquela região. Eles promovem o internúcleos, que são eventos que podem juntar um núcleo com o outro, para eles fazerem um intercâmbio, e os seus
as suas competições também dos núcleos regionais. Então a gente deixa uma parte dessa arrecadação para que eles possam movimentar os seus núcleos com eventos, sejam cursos, sejam competições, né, que eles possam também se valer dessa arrecadação para desenvolver o judô nas suas regiões. Eu observo muito hoje, Jusinei, e eu acho muito difícil a troca. Eu falei isso, inclusive, no módulo, né? Eu sou segundo dan de judô. Sim. E participei já desses 2 ciclos de graduação de Shodan e Nidan. Dentro da tua experiência toda do judô, você falou que foi atleta de alto rendimento, né? Sim. Por qual agremiação? Eu sempre fui do Santa Luzia. Santa Luzia. Né? Um clube que fica ali na zona sul do Rio de Janeiro, ali no Boqueirão. O judô ainda existe lá, não? Não existe mais. Aí migrou para onde? Assim como a Gama Na Filho... verdade, a gente era, né, Santa Luzia, e depois a gente passou a ser Vasco da Gama. Aí depois Vasco encerrou de novo o processo, né? O Vasco, historicamente, ele sempre faz isso? Ele sempre se junta com alguma potência e acaba sendo... Na primeira ocasião, né, nós desfiliamos o Santa Luzia e nos tornamos o Vasco da Gama. Logo depois aconteceu lá um problema, né, acabou o investimento, nós saímos do Vasco da Gama e fomos para o Flamengo. Nós viramos Flamengo. Né? E assim, e logo depois o Flamengo não conseguiu comportar todo mundo e nós voltamos para o Sion, né, que foi a base do Santa Luzia. Né? O professor Ney Wilson, na época, dava aula no Colégio Sion, que é um colégio em Laranjeiras, e dali ele tinha uma escolinha de judô, onde saíram vários grandes atletas que formaram a equipe do Santa Luzia. Márcio Varejão, Leonardo Rolim, Beto Rolim, vários atletas que chegaram até a seleção brasileira foram formados nessa escola, né? E o Ney dava aula no Colégio Sion e também no Santa Luzia. Eu já era direto do Santa Luzia. Então, essa base veio para o Santa Luzia e ali se formou uma grande equipe. Né? E depois a gente foi... Será que vai virar caminhando. tendência? Você me falou aqui em off, né? A gente até brincou, você é tricolor, né? Falando do futebol. E a gente está percebendo que existe hoje o Vasco, o Flamengo e agora o Botafogo, né? Perfeito. Será que isso vai virar uma... Anderson, a minha busca é essa, né? Se eu conseguir fazer isso, vai ser um ineditismo, né? Porque a gente já teve os 4 clubes... Fluminense já teve também a equipe? Os 4 clubes dentro do judô, mas a gente nunca teve, ao mesmo tempo, os 4 clubes. E eu estou aí buscando, junto ao Fluminense, o retorno do Fluminense. Se a gente conseguir um dia ter os 4 clubes juntos, muito legal, dentro do judô, acho que vai os ser 4, muito de bom. repente, quem sabe o Bangu, sim, o América, outros, quem né? sabe os clubes do Rio. A gente tem já uma conversa com o Olaria, né? O professor Paulo Vicente está intermediando junto ao Olaria, o retorno do Olaria. Legal. Né? A gente está aí tentando trazer muito o máximo legal de clubes, né, para o judô, porque é importante, né? Os clubes têm uma infraestrutura, tem ginásio. Se hoje a diretoria do Fluminense diz para você assim, eu quero, você tem como montar de repente uma base para iniciar, como você fez com o Vasco, pegou o Santa Luzia e virou Vasco? Sim, a ideia é que a gente possa até convidar alguns professores que já têm um trabalho de hoje equipe. Faixa preta, sério. Porque o que acontece, né? Por mais que você tenha, né, no Rio de Janeiro, né, clubes com muitas dificuldades financeiras, mas o judô tem muita dificuldade de ter um espaço, por exemplo, né? A gente agoniza para manter uma academia, por exemplo. Então a gente tem certeza que tem vários professores hoje que fazem das tripas coração. O clube às vezes tem manter. um espaço ocioso, tem academia ociosa, e tudo que a equipe de judô precisa é o espaço e a academia. Então, é a possibilidade de você ter um departamento médico que vai te atender, né, se tiver alguma lesão séria, né? E o clube geralmente tem isso, né? Uma piscina para você fazer um relaxamento. Isso tudo você vai ter de forma gratuita. Então, com certeza, né, por mais que não tenha um investimento a federação direto, já preparou tipo algum material de marketing para isso? Não. Ou é só conversa mesmo de bastidores para depois oficializar? Não, a gente tem propostas, entendeu? E Como a gente surgiu, por exemplo, o Botafogo Judô? Eu sei que o Jomar tá lá no Botafogo. Isso, o Botafogo Judô. Na verdade, o Bebel, não sei se você conhece o Bebel, que é do Jiu-Jitsu, você deve conhecer o Bebel. Né? O Bebel é um grande parceiro da federação. O Bebel estava na Secretaria Nacional de Esporte. Ele foi uma pessoa que ajudou muito a federação a resolver um problema que ela tinha de gestões anteriores dentro da secretaria. Então, a gente estava sempre tendo uma relação com ele ajudando. Ele é muito amigo do professor João de Deus.
João de Deus. Né? O João de Deus vinha ali, né, sempre conversando com ele, ajudando a federação. E quando o Bebel sai da secretaria, ele tinha uma relação com o Botafogo. E pela proximidade com o professor João, ele convidou o professor João de Deus para levar o pessoal da projeção. O professor João de Deus é meu sócio na projeção. Sim. Então ele leva a equipe da projeção e convida o professor Jomar para compor a equipe do Botafogo. E juntos eles vão para a equipe do Botafogo. E logo depois aparece um bate-papo com o professor Moscão também, né? Marcelo Moscão. Que era a reação. Que tava, Ele já tinha saído da reação. Ele já tinha saído no Reação, né? Tava junto com a professora Silvana Nagai, né? Mas também tinha saído de lá. E aí eles conversaram, Normal sentaram. isso hoje. Eu não fiz parte Sim. dessa Da negociação, né? E aí eles sentaram e aí me comunicaram. Falei, não, cara, eu apoio. Né, e estão fazendo um brilhante trabalho. Normal isso, ou isso torna sensível e frágil a relação, por exemplo. O Jomar, eu acompanho o Jomar é um baita de um professor, né? A gente não precisa não tem o que comentar sobre o Jomar. É membro da comissão de grau, não é isso? Eu lembro quando eu fiz o exame de faixa, ele estava lá na avaliação. Porém, ele estava recentemente no Irmão Nogueira. Judô Irmão Nogueira. Acabou o judô? Acabou e ele estava... Agora ele estava com a academia com o nome dele, Jomar Carneiro. A equipe dele era Jomar Carneiro. Aí ele vai pro Botafogo, porque querendo ou não, tem lá, já tem um peso da camisa. Mas isso não torna vulnerável? Tipo, falar, pô, hoje o cara tá no Botafogo, amanhã ele pode estar em... que eu vejo essa transição. O que eu vou te falar, né? A nossa gestão tem brigado muito para que as equipes pequenas não sejam desmontadas pelas equipes grandes. E não foi o que aconteceu. O que acontece agora é o surgimento... Que surja mais um, isso aí. É um surgimento de uma nova equipe composta por equipes menores. Então isso é positivo. Né? Não é uma reação desmontar uma equipe, não é um Flamengo, as grandes potências desmontando uma equipe. Né? Por conta de uma equipe se eu estou pequena... enganado no meu raciocínio, meu presidente. Você é meu presidente da federação e é o cara que está dentro lá da parada. Vê se eu estou enganado. O ID está lá, está federado na Federação de Judô. O Flamengo está federado, o Botafogo, etc. O caminho que está aberto para grande agremiação também está aberto para pequena, desde que o atleta chegue lá e desempenhe o mesmo papel. Perfeito. A nossa busca é dar as condições para que o atleta que desponte no ID não tenha que falar assim, pô, agora eu tenho que procurar o Flamengo. Existe favorecimento. Agora eu tenho que procurar. Então a gente precisa melhorar a estrutura da federação para que no dia que acontecer você fale assim, pô, mas o ID não vai pagar isso, não vai pagar. Então a gente tem que melhorar a estrutura da federação, a gente tem que ter condições de mandar o atleta para o Campeonato Brasileiro para que ele não fale assim, pô, mas o Flamengo vai me mandar e o ID não manda, entendeu? Então essa é a nossa dor, entendeu? Quando nós vemos os treinamentos de campo, eu acompanho de perto, porém eu estou distante por conta dos afazeres dentro da instituição. Mas quando eu vejo o treinamento de campo, eu falei sobre isso, inclusive, num dos módulos que nós estávamos lá, professor William Muniz, né, outro grande professor, e nós levantamos a seguinte questão lá. Por que demora tanto a trocar? Por exemplo, a Rafaela Silva está em que ciclo já? Ela, quantas vezes campeã mundial, quantas vezes campeã olímpica, brasileira, enfim, já é Kodansha já? Ela já está classificada para ser. Quando ela encerrar. Já vai ser promovida. Por que demora tanto para vir alguém na categoria da Rafaela em condições de enfrentar a Rafaela e de repente ter a chance de chegar lá? Assim, na verdade, na categoria da Rafaela já tem, né? Ela já briga cabeça com uma outra atleta aí que está incomodando bastante, né? A gente tem. Mas em outras categorias a gente está aí demorando muito para ter, né? Na Mayra, por exemplo. Abre caminhos, por exemplo, treinamento. A gente tem atletas aqui que a gente faz questão, né? De colocar o menos forte com um pouquinho mais acima. Acho que toda academia faz isso. Eu percebo que, de repente, a falta de experiência em ciclos de treinamentos, e eu sei que a federação ela abre esse caminho, né? E é importante a gente deixar isso aqui aberto para todos que estão assistindo, a galera da comunidade do judô principalmente. Eu poderia pegar um garoto do ID e pedir à federação para que inserisse ele nos treinamentos dessa galera do alto rendimento? Como é que é isso? Como é que funciona? Não, na verdade, a CBJ ela trabalha com alguns clubes, tá?
e tem, na verdade, as equipes de base, né? Então existe todo um processo. O cara já vem desse... Existe um processo de seletivas que são abertas. Vai ter uma seletiva agora, sub-13 e sub-15. Vai acontecer até aqui no Rio de Janeiro. Né? Essa seletiva ela vai acontecer baseada no primeiro e segundo lugar do Campeonato Brasileiro Regional. Então ali já tem um olhar para o futuro. Existe um caminho a ser percorrido. Existe um caminho a ser percorrido, né? Para que a CBJ tem investido bastante na base, né? Então, esse garoto ele precisa estar participando de um processo, entendeu? A peneira do judô, ela funciona dentro das competições da FIGERJ. Isso, ele precisa estar participando dos campeonatos nacionais, das seletivas que acontecem no final e no início do ano, né? Seletivas sub-15, seletivas sub-18, porque é ali que ele começa a ser observado e vai ter as oportunidades de ir para os campeonatos sul-americanos e pan-americanos, que vão abrir essas portas para ele ser incluído no processo. Ganhando o torneio de abertura, ele se classifica para o Brasileiro Regional. Isso. Ganhou o Brasileiro Regional? Não, aí não. Aí ele, sim, na verdade, ele é o Brasileirão que vai abrir uma porta para ele e as seletivas. Ganhando o Regional, ele se classifica para o Brasileirão. Ele classifica a categoria, né? Mas ele já soma ponto, entendeu? Para ir para o Brasileirão, né? E aí ele percorre o processo seletivo. Mas, assim, o que você falou, na verdade, sobre as oportunidades, elas vão aparecer ao longo do processo, né? E a CBJ está atenta a isso. A gente teve, né, nesse processo de reciclagem, uma marra que demorou muito, né, a mudar, né? E trouxe uma acomodação na minha maneira de ver, e a gente discutiu isso nos últimos anos, né? Porque alguns atletas da seleção brasileira ficaram tipo num pedestalzinho, né? Protegido durante a seleção brasileira para alguns atletas esses atletas tiveram que voltar para o bolo, tá? Para se recolocar nesse lugar. Até questão de motivação, né? Eu já sou imbatível, já estou num patamar que ninguém chega. Né? Trazia ali uma acomodação grande e, de repente, isso refletia lá fora. Né? O cara não precisa fazer muita coisa, nem aqui dentro, nem lá fora. Então, trazia uma comodidade. Isso foi... isso mudou um pouco e acredito que esteja surtindo efeito. Por mais que a gente fale que não há uma renovação, né? Tá o Carguininha aí, que é uma renovação, né? A própria Ele se lesionou, Bia, né, agora no Mundial, né? Antes do Mundial, Tem a Bia, são pessoas novas que estão chegando. Né? Luana, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Na base, a gente tem muitos atletas do Rio de Janeiro que estão aí performando na base. Pedro está quase chegando também da Pedro, a gente tem muitos atletas do Rio de Janeiro que estão ali na base, né? Então, acreditar em continuar o trabalho, né? São atletas novos e que tem que correr atrás, cara, continuar ali, né? Não pode desanimar. Eu sei que você falou das gestões passadas, inclusive, na federação. A federação hoje, ela está totalmente saneada, está preparando para um futuro ainda mais promissor. Porque a gente percebe, por exemplo, hoje o marketing da federação está muito melhor. Você vê as divulgações dos eventos da federação. A federação, de repente, foi o Jucinei que enfrentou, inclusive, o judô na pandemia, né? Como é que foi enfrentar a pandemia? Depois a gente fala sobre as gestões passadas e o que você, né, pretende para daqui a 2 anos, quando você vai deixar a presidência, ou nesses próximos 2 anos até deixar a presidência. Como foi a pandemia, ô Jucinei? Isso foi o que aconteceu com todo mundo, né, cara? Uma grande interrogação, né? E muitas reuniões pra gente... Semanalmente a gente se reunia, né, online, né? Dentro dessa nova perspectiva de reunião online. Então a gente foi fazendo semanalmente, né, uma leitura do que estava acontecendo. Teve um campeonato inédito, né? Virtual, né? Fizemos, competições virtuais, porque a gente entendia que a gente tinha que motivar as pessoas, né? Muita gente dependia desse judô permanecer ali ativo, academias para não fechar. Então a gente motivava treinos, competições, né? Movimentando de alguma forma, pedindo para que a comunidade
do judô pudesse continuar a sua contribuição para que a gente não fechasse a porta. E a gente foi atendido, tanto que depois, como a gente foi atendido, a gente pôde colocar na nossa tabela 30% de desconto, né, nos anos seguintes. Pudemos ajudar muitas pessoas, muitas academias que tiveram dificuldades ali nos anos que se seguiram, né? A gente pôde dar anistia, ajudar, e assim, a gente se ajudou, né? O número de afiliados não diminuiu? Não diminuiu, né? Pessoas que tiveram dificuldade depois retornaram. Legal. A gente pôde ajudar. Eu acho que assim, foi uma grande lição de solidariedade, de parceria, né? O judô ali foi colocado à frente mesmo, e eu acho que todo mundo ficou melhor depois, né, daquela coisa horrível que aconteceu com o mundo, né? Mais de 700 mil mortos só no Brasil. Difícil. Eu vi uma conversa, né, numa das palestras que eu fui, sobre o judô nas escolas. O que desenvolveu disso hoje, Sinei? A gente teve ali um apoio no momento, né? Na verdade... Foi tudo muito, muito momentâneo, né? Na verdade tinha um projeto que era Lutas nas Escolas, né? E aí esse projeto, ele não contemplava o judô. Ah, não? Né? Não contemplava o judô. E aí teve uma apresentação do projeto no Palácio do município, né? E nós fomos até lá. Nós ficamos sabendo, fomos até lá. E aí cercamos lá o vereador Marcelo Ará, que estava encabeçando, cercamos ele e falamos, cara, e aí? Como é que vai ter um projeto de lutas na escola e o judô não vai estar contemplado? Sim. Não, ele ficou meio assim, e aí começamos a espremer ali. E logo o judô, né? Logo o judô, que né? É uma disciplina. Mas sabe o que é, Anderson? Assim, o judô é um esporte permeado por ética, permeado por conceitos muito importantes, filosóficos, mas só que desde quando eu entrei na minha gestão, eu tenho entendido e fazendo as pessoas entender que se nós não tivermos envolvidos no processo político, cada vez mais a gente vai ficar de lado. É isso aí. Né? E é o que está acontecendo. Né? Eu vou na Secretaria de Esporte, o jiu-jitsu está envolvido em todos os projetos. Você vê que os caras colocaram a faixa preta na cintura do Bolsonaro, né? Então, não falando do Bolsonaro ou do Lula ou A ou B, mas o marketing dos caras nos presidentes, estão sempre ali, né, fazendo a política, porque precisa estar, porque aí eles são atendidos. Eles são atendidos, né, porque precisa. Então a gente tem buscado as parcerias, né? Então eu tenho buscado isso. Então foi isso que aconteceu. O trânsito hoje os caras levam a necessidade, não só o jiu-jitsu, eu estou falando de todos aqueles que estão envolvidos, porque o cara consegue chegar lá e mostrar a necessidade. E a gente fica com a nossa necessidade tentando resolver sozinho. Então eu tenho ido, estou batendo na porta e mostrando a necessidade, porque a gente tem necessidade. Né? E a gente tem mostrado a necessidade. Então foi isso que aconteceu. E aí a gente conseguiu incluir. Esse projeto está engavetado, então. Mas aí o que acontece? O projeto foi aprovado, né? O dinheiro foi depositado, mas só que depois o dinheiro foi encaminhado para outro projeto. Puxa vida. E aí não tem muito o que fazer. Não avançou, né? Mas existe uma liberação que já foi totalmente consumida pelo outro projeto, mas num futuro próximo, como a lei a gente está esperando isso se concretizar. Você falou um ponto interessante, né? A gente convivendo com os kodanshas, né? Para quem não é do judô, kodansha é acima de sexto dan, né? Ou seja, de sexto em diante. De sexto em diante é kodansha, faixa vermelha e branca, né? Aquela coisa toda. A gente percebe que os kodanshas, até pela sua história, pela ética, pelo zelo do nome, talvez a resistência do envolvimento com a política deve ser isso também, né? Não, perfeito. Porque você tem um nome a zelar. Se você, por exemplo, bota o teu nome associado, dependendo do político, você se arrebenta. É isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente não tem que fazer uma política só pela política. Partidária, é isso. A gente tem que fazer uma política em benefício do judô e não em benefício próprio. Então, quando eu trago, né, quando eu vou lá e levo um político porque ele fez lá a Calçada da Fama, porque ele está colocando lá, né, o projeto do judô nas escolas e tal, eu quero trazer um benefício para o judô. Entendeu? Eu não quero um benefício para mim. É isso. Existe uma causa, existe uma bandeira. Existe uma causa, entendeu? Então eu estou protegendo isso. É isso que eu quero proteger.
Entendeu? O cara que vai, de repente, contemplar as nossas equipes para o Campeonato Brasileiro, é isso que eu estou defendendo. E tem que ser claro isso, entendeu? É esse benefício que eu quero trazer para o judô. Tirar um pouquinho essa fama do Brasil de ser só o país do futebol, né? Nós precisamos nos tornar o país do judô. Você já esteve no Japão? Já tive no Japão, tive esse privilégio em 2018. 2018. O Japão faz parte da criança parece que já nasce de kimono, já nasce de judogi. As escolas de lá têm o judô? Como é que funciona no Japão isso aí, Jusinei? Tem essa informação? Tem, né? Diminuiu bastante, né, Anderson? A gente vai com essa ilusão, né? Chega lá, né? Tá perdendo. Você vê que o judô é popular, né? Mas não é o esporte mais popular, né? Hoje ele perde para outros esportes. Você vê lá, né, o Aikido muito praticado, né? O beisebol muito praticado, o próprio soccer, né, o futebol, enfim, mas o judô ainda é muito praticado, muito respeitado, né, ainda tem um espaço. Está perdendo espaço. Muito grande, mas está perdendo espaço. Pode dizer que daqui mais algumas gerações aí o judô não vai estar mais com essa... Eu não sei se ele perde não, entendeu? Berço, né? Mas, assim, o Japão abriu, né, está aberto para o Ocidente, né, então você não vê mais o japonês samurai, né? Então, abriu, e é uma pena, né? Abriu. Diga-se de passagem, o respeito que nós vemos no judô, por isso que eu me espantei de nas escolas primeiro entrarem as outras artes, que eu também não vejo. Se foi uma lei aprovada e foi um recurso aprovado para as escolas, eu não sei em que escola está. Se você tiver esse dado, você pode nos informar. Mas é uma pena, porque a gente sabe que o judô, além de toda a parte esportiva, a parte filosófica, a parte social do judô é algo maravilhoso. Você vê que você fez judô desde 8 anos, eu também, e eu sei que muito do que eu sou hoje, muito do respeito que eu tenho inclusive pelo idoso, pelo menos graduado, vem dessa cultura aí. E a gente tem cada vez mais, antes, se apropriar disso, né? Porque quando a gente fala em esporte de luta, né, o judô ele é diferente dos outros, por quê? Porque os outros são artes marciais, né? Foram criadas para guerra. Sim. O judô é o único esporte de luta que foi criado com fins educacionais. Legal. Ele não foi criado para luta. Ele foi criado pós-guerra, onde Jigoro Kano, né, num momento de decadência das lutas no Japão, né, o jiu-jitsu passava por uma reformulação, com perda de alunos, perda do valor da prática. E o Jigoro Kano falou para o grupo de professores assim: cara, o mais importante não é a chave de braço, o estrangulamento, a eficiência. É o que a gente carregou do Bushido, do Código de Honra dos Samurais, que é a questão filosófica, a ética, o respeito. E não deram muito ouvido para ele. Falaram, não é isso não. O negócio aqui é pau quebrar sentar a marreta mesmo. Aí falou, não, se vocês não acreditam nisso, eu acredito. Aí ele foi e fez o quê? Criou o judô. Aí trouxe toda a filosofia, pegou alguns golpes, criou lá o sistema de alavanca do judô, mas a essência do judô é a questão filosófica. Então, ele criou um sistema educacional para educar o povo japonês através das lutas, né? E aí a perseverança, a superação, e que criou uma eficiência física, né, de uma luta. Então foi isso. Então, acabou chamando a atenção dos outros. E ganhou o mundo com eficiência, né, de luta. Criou a Budokan, mas podendo... e quando ganhou o mundo, foi aceito. E hoje é aceito em todas as escolas. Hoje, qualquer escola aqui no Rio de Janeiro que você vai, tem judô. Você é um kodansha, ex-competidor, alto rendimento, hoje presidente da federação. Você percebe o empobrecimento do judô, Jusinei? Ou eu estou falando besteira? Porque medalhas mundiais sendo decidida na advertência, medalhas mundiais sendo decidida, de repente, pela impaciência de um árbitro. Você não acha que o judô está perdendo um pouquinho a essência? Eu não vejo empobrecimento do judô. O judô não perde, não tem esse empobrecimento. Eu acho que a regra do judô... Está se moldando para esse judô moderno. A regra do judô, né, ela tem atrapalhado um pouco o entendimento, né? E tem atrapalhado a plástica do judô, né? Eu acho que a coisa se perde quando
existe uma necessidade constante da mudança de regra no judô. Né? Por quê? Porque o atleta ele se adapta à regra. Sim. Então, quando você tem uma regra de pontuação onde é um contra o outro, você vai se adaptar a isso. Né? Diferente do atletismo. O atletismo você tem que percorrer ali, Acabou. você não tem como se adaptar. Agora, o judô, você tem que derrubar assim, assado, é uma avaliação. Você acha que não é por conta subjetiva. do tempo de TV, não, Jusinei? Não é por causa do tempo de TV, os caras Tem isso? me forçaram Não, a ter não, um judô mais... Tem isso também. Então, o cara tem que fazer uma regra que seja mais vendável ali para o cara ver e para o leigo entender. Sim. Mas só que os caras estão... Eu não sei qual o pensamento que eles estão produzindo e eu sei que é pautado em estatística, pautado em estudos, só que estão numa linha que não está sendo boa. Então, E isso numa tá leitura... numa crescente. numa leitura rápida, né? Para ficar melhor a plástica do judô, eles tiram o cocá, Sim. tiram o Yuko, tiram o teu azar das catadas de perna, para valorizar ali, né? Bota um vazar e pom. Pô, legal, vai ficar bom, né? Mais plástico, porque só vai ter queda boa. Essa é a intenção, né? Aí vem uma pressão, pô, o leigo vai vir caindo de lado, caindo sentado e não vai ser nada. Aí o cara retroage, não volta o cocá, não volta o vazar. Aí ele iguala o vazar ao cocá, sem voltar o cocá. Aí a coisa começa a desandar. Eu porque acho. a plástica, né? Quer dizer, a valoração que era cocá cair sentado e o cor cair de lado, vazar e cair de Eu acho que, costas. inclusive, era muito mais dinâmico do que mais se tornou. dinâmico, Porque mais hoje dinâmico. você tem um falso volume de luta. Eu assisti o Mundial quase que inteiro. E a gente percebe um falso volume de luta que, na época do Cocá e do Yuko, era falso ataque. Sim. E hoje eu vejo, cara, a gente grita dentro de casa, que eu acho que você deve passar por isso também. Vem de um judô mais tradicional, vem do judô do Cocá e do judô do Yuko. E a gente percebe que os caras estão forçando para ir para a linha, para o cara tomar um shido. A gente percebe que o cara mal mete a mão no judogi, ele já faz uma entrada e uma falsa entrada, mas a arbitragem ela é tolerante com a falsa entrada e é intolerante, por exemplo, com um cara que está lutando muito, mas ele fica 3 séries de hajime sem fazer uma entrada e toma um shido. Ou seja, então o judô ele acaba, de certa forma, perdendo na sua essência para o que foi. E gerações que estão vindo, será que nós ainda teremos, né? Eu vou fazer 50 anos agora em junho. Nosso mestre tem 71, tá aqui nos bastidores. Você tá com quantos anos, Juscelino? Eu tô com 54. 54 anos. Será que daqui mais 10 anos o judô não vai ser mais esse esporte de força que está se apresentando? A gente torce para mudar de novo a regra, voltar, porque o caminho realmente não está bom. Isso vem de quem? Essa regra ela vem da FIGE? É a FIGE, né? Você tem os avaliadores, tem um grupo de avaliadores que Tem antes era formado, não tem brasileiro. Antes era formado mais por árbitros, hoje teve uma transformação, a maioria dos avaliadores são técnicos e ex-atletas, né? Isso melhora ou piora, Juscelino? A gente pensava que ia melhorar, mas a gente está vendo que está indo num rumo que não tem sido muito positivo. Tá indo cada vez mais tem que ser rápido. Parece que o judô tem que ser miojo. Tá muito estranho pro leigo e para nós que somos judocas, né? Então, a gente tem que ter um rumo diferente aí, né? Tem que ter uma reavaliação agora mesmo, né? Após a vitória do Ted Riner, a própria FIGE apontou um erro, né, de avaliação na final. Ele perdeu aquela medalha. Ele tinha que ter... Aquilo foi queda do outro atleta e não avaliaram como queda. Então... O peso do nome, será, Juscelino? Ted Riner, né? Enfim, isso não pode acontecer num campeonato mundial. Não deveria acontecer. Valendo um título, né? Então... Foi igual aquela brasileira, se não me engano, a Pimenta, né? Isso. Que jogou a grega, né? E fazendo um lutão e de repente, como eu te falei, 3 falsos ataques da atleta da Grécia, ela toma um shido Hansokumake e é desclassificada. Não é isso. Porque aquilo aí dá vontade de arrancar a calça do kimono pela cabeça. Fica bem difícil a gente entender. E o leigo também, né? Porque assim, jogou o cara de costas. Não teve ponto, né? Então, assim... Então são coisas que não pode acontecer, tem que mudar, porque por mais que tenha estudo, tem que ser uma coisa para as pessoas entenderem o que é e gostarem daquilo. Claro. E sem perder, né? Preservando
um pouco ou muita coisa da essência do judô. É isso. O judô nasceu com o Jigoro Kano, inclusive, para mostrar a eficiência e a parte educacional. Parece que está perdendo tudo isso. É isso. Nós estamos perdendo isso. Eu lembro que, eu não sei se foi uma criação, inclusive, da CBJ ou da FIGE, que os técnicos das agremiações se cumprimentassem antes de começar. Isso é uma parada que eu queria tocar também, que é bem polêmico. A gente percebe hoje um modelo, inclusive nas cadeiras de técnicos sendo expulsos no Mundial, por exemplo. O judô que sempre foi disciplinador, de uns tempos para cá, você não percebe também uma certa indisciplina, por exemplo, nos professores? Eu acho que isso é uma ordem mundial, né, cara? Você vê no futebol isso acontecer, você vê no judô, eu acho que É a geração, né? Eu acho que a gente já está num mundo meio fora do padrão, né? Você vê hoje que a postura do técnico de futebol, de judô, eu acho que acredito em outras modalidades, está sempre num excesso. Sim. Né? As punições, né? As autoridades não sendo respeitadas, a gente está perdendo um pouco isso. Infelizmente, é uma questão mundial. A federação tem algum mecanismo de banir, ou, por exemplo, tirar uma agremiação inteira de um campeonato por conta de um mau comportamento de um técnico? A gente tem punições de medalhas, né? O técnico é expulso da competição, né? E numa competição da federação isso é bem contundente, porque ele, no campeonato mundial ele sai, né? Do campeonato mundial, e na federação ele perde um dia de competição, ele passa a não assistir o atleta dele do sub-3, do sub-15, do sub-18, então a perda é muito grande, né? Então, mas a gente tem uma punição. Em si não tem ainda discutido isso, porque de repente isso seguraria de uma certa forma o cara que sabe que a sua agremiação vai ser prejudicada, não? Ele é punido com perda de 3 medalhas e é expulso da competição, entendeu? Ele sai, inclusive, do ginásio, ele não pode ficar nem na arquibancada, entendeu? Então tem uma suspensão severa, podendo até ser uma suspensão da competição, como aconteceu no torneio de abertura, né? Teve uma discussão entre 2 técnicos, que o negócio ficou eles foram estranho, suspensos, né? Com perda de medalha, e também suspensos. Aí um desrespeitou porque o filho dele ia lutar, ele foi para a arquibancada e ele foi suspenso por mais uma competição. Alguém vai observar, vai ver que ele está ali. Não tem jeito, não tem para onde correr. Indo para um lado, por exemplo, nós estamos dentro do ID, né? Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte. Nós praticamos judô aqui desde a fundação. Há 14 anos, a gente começou, inclusive, com o esporte. Nós temos hoje uma sala de aula muito bem montada, alfabetização de adultos. Mas o judô é o nosso carro-chefe aqui. Temos judô, jiu-jitsu, defesa pessoal, muay thai, enfim. Mas o judô é o nosso carro-chefe. Nós estamos num lugar ímpar, né? O Jardim Gramacho, ele é ímpar. A nossa agremiação, ela surgiu, nós fomos parceiro da Umbra, do Andrezão, por 7 anos. E depois legalizamos o ID. Nosso responsável técnico lá, o judô, é o Paulo Vicente, né? 7º dan de judô, enfim. E nós temos grandes dificuldades aqui. Até para vestir as crianças, botar um judogi neles, só Deus. Qual é a visão da FIGERJ em relação... Porque eu não sou o único, eu não sou o único judô social que tem dentro da federação. Na área do judô social, quantas agremiações e o que a federação pensa a respeito disso, Jusinei, para auxiliar, para dar suporte? Anderson, primeiramente, parabenizar vocês aí por essa ação, né? Já tive a oportunidade de ter vindo aqui, ver o brilhante trabalho, o belo trabalho que vocês fazem aqui, né? É louvável o que vocês fazem, a gente fica muito feliz em ver essa ação. A federação, anos atrás, ela tinha o que a gente chamava de judô comunitário, né? Algumas isenções para quem se comportava como judô comunitário, né? Fazia ação social, tinha isenções para participação na federação, né? Até que surge o Instituto Reação, que é um instituto hoje, né, que tem uma arrecadação muito grande, mas é um judô comunitário, ele faz uma ação social. Então, isso se confundia um pouco, né? Como é que é um judô... o judô do Reação pode ter isenção se ele tem uma arrecadação, né? Então, a gestão passada fez uma brilhante adequação, que foi, né, que todo judô, hoje, o judô clube hoje possa ter um braço comunitário. Então, nós criamos alguns projetos, que é o PAD, o PID, né, que ele oferece para cada agremiação
isenções, né? Por exemplo, né, a cada 10 anuidades que é paga pela agremiação, ela recebe, se eu não me engano, 7 isenções, né? Então é uma forma de contemplar, né, e você poder agraciar dentro do seu projeto, ou qualquer agremiação, por exemplo, lá na Zona Sul, lá em Copacabana, eu tenho lá a possibilidade de abraçar lá na Ladeira dos Tabajaras, lá o projeto que a gente tinha, né, que a gente está abraçando lá, né, com 7 isenções. Então, paga-se 10, a gente tem como ter lá isenções. E assim a gente vai fazendo. Então, foi uma forma da gente estar tornando todas as agremiações podendo abraçar aqueles que não têm condições. Dentro dessas metas alcançadas. Dentro dessas metas alcançadas. Se, de repente, a instituição ela é genuinamente... Vocês têm por exemplo, algumas exceções a essa regra que foi criada das 10 taxas. Se essa instituição conseguir comprovar que não tem nem as 10, como é que faz? A gente não tem. A gente realmente, a gente tem... Até para não ficar toda hora mudando. Porque o que a gente faz é o seguinte, né? Geralmente, quando acontece esse tipo de procura, a gente tenta fazer com que esse professor procure uma agremiação que já é afiliado. Ah, entendi. Né? Para que ele possa ser abraçado por ela, né? E essa agremiação, de repente, que não tenha um braço social, possa abraçar esse projeto, entendeu? Sim. Então, ele pode, de repente, ele não usa essas suas gratuidades, então ele pode oferecer essas gratuidades e abraçar. E essa equipe entra com o nome da agremiação que está abraçando. Isso tem funcionado, Jusinei? Tem funcionado. A gente já tem isso bastante. Quando a gente era do Vasco da Gama, né, isso já funcionava, a gente fazia. A gente tinha em Petrópolis um polo nosso que era de uma comunidade. Então a gente abraçava do Vasco da Gama para o projeto lá de Petrópolis, entendeu? Então a gente usava as nossas gratuidades para Petrópolis. Então, acaba sendo bom para a agremiação, que bota mais atletas para competir. Isso. E de repente você faz uma ação social. E de repente entendeu? Numa dessa gratuidade aí explode um grande campeão. Isso. Fora isso, o que a federação, por exemplo, na parte de competição, já fez arrecadação de alimentos? Como é que funciona? A gente já teve arrecadação de alimentos. Porque também tem gente que já paga a competição, não quer levar aquilo, né? Verdade seja dita. Eu já pago. É bem difícil. A gente já deixou lá. A gente já deixou container lá e o pessoal não leva muito. Já fizemos também de agasalho. Sim. Mas a gente está disposto a fazer tudo, né, cara? Inclusive, a gente deixa aberto aqui ao ID, qualquer necessidade que tiver, de proposta, do que precisar. Né? Eu acho que a federação é um canal, é um caminho. Né? A gente tem certeza que quando a gente tem, de repente, uma proposta mais concreta, né, de uma arrecadação específica para uma instituição, fica mais fácil de a gente arrecadar do que uma coisa solta, entendeu? As pessoas são solidárias, mas elas precisam saber para onde é o caminho. Sabendo onde é o caminho, fica muito mais fácil da gente poder ter a participação da comunidade. Legal. Então, a gente deixa as portas abertas aí para vocês. Nós já vamos terminar esse bate-papo aqui, já formatando aí né? Eu tenho muito orgulho, Jusinei, e eu falo isso com prazer, porque nós nos tornamos agremiação na sua gestão. Legal. Mas eu acompanho a federação de gestões passadas. E eu não sei, eu vou falar algo aqui, que eu estou aqui como entrevistador, não mais como segundo dan, tá? E como amante do judô. Existiu uma máfia dentro da federação? Que hoje essa máfia não existe mais? Não vamos falar máfia, que a galera ainda tá viva, né? Não, máfia. Vamos usar um nome menos agressivo. Não. Panela, existe uma panela? Eu acho assim, eu acompanhei assim todas as gestões da federação, acho que são pessoas que sempre quiseram o bem do judô, entendeu? São pessoas que sempre trabalharam em prol do judô. Eu acho que existiram conduções, favorecimentos, ações, eu acho que de repente erradas, mas não numa questão pessoal de desvio nem nada, mas eu ouço reclamações que talvez eu não enxergava, entendeu? E que de repente possam ter acontecido, mas das pessoas que tiveram na gestão, né, que eu conheço, que são próximas, eu não vejo nenhum tipo de ação errada, entendeu? Eu pude assumir, né, a gestão, né, pelo menos a gestão anterior,
e não ver nada de errado, né? Assumir, né, algumas dívidas anteriores, mas não foi por conta de desfalque, de repente, erros, falhas que tiveram. Má administração, né? Mesmo. Umas falhas de administração, né, que de repente ficaram, né, e que eu tô tendo aí que dar conta. Por exemplo, você é projeção, né? Projeção, estou cuidado pela projeção. Projeção tem mais facilidade do que o ID na federação, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Existem mecanismos que o amigo do Jusinei cumpre e o inimigo também vai cumprir, da mesma forma. Não pode, isso aí tem que ser igual para todo mundo, não dá para ser assim. Hoje a gente pode dizer que a Federação do Estado do Rio de Janeiro ela é idônea, não é comprometida, não tem rabo preso com ninguém. Não tem. E é bom, assim, eu acho que a gestão esportiva mudou, né? Ainda bem que as leis esportivas mudaram, né? Antigamente você tinha, né, uma gestão que ela podia se perpetuar. Hoje não pode. Então não tem por que favorecer ninguém, porque eu não vou poder ficar mais. Você não é o presidente, você está presidente. Eu estou presidente, eu vou sair, então eu não tenho que favorecer ninguém, porque eu vou sair e vai entrar outro, né? Então, graças a Deus que ninguém, assim, aspas, né? Tem que favorecer o judô, né? Favorecer o judô. Logicamente que a gente quer que continue alguém que tenha a nossa filosofia, que queira o bem do judô. Uhum. E hoje a gente vive, né, no judô do Rio de Janeiro harmonioso. A gente não vê ninguém querendo ascender o poder que não queira o bem do judô. Legal. A gente vê as pessoas que estão ali... Isso é uma baita de uma evolução, né? Comungando. Eu vivi, né, o judô antes, né, que tu via que as pessoas brigavam para estar à frente do judô. Hoje você vê ali alguém querendo, você vê assim, eu acho que esse cara quer ser o presidente, mas tu vê que o cara quer... Com amor ao judô. Tá, o cara tá querendo judô. Ali, o cara tá junto contigo. Fala assim, porra... Sim. Esse cara vai fazer uma coisa legal, né? Porque o cara vem do teu lado para fazer uma crítica construtiva, o cara tem boas ideias, ele quer que tu faça uma coisa pelo judô. Ele não está querendo te derrubar, entendeu? Pra ganhar, então, a gente está num momento muito bom. O pessoal entendeu que federação do judô não dá dinheiro? Ou você acha que esse era um equívoco? Tomara que entenda. Eu quero que estejam aqui. Eu lembro que todas as reuniões que a gente vai, inclusive de arbitragem, de graduação, seja o que for, você faz questão, inclusive, de fazer a prestação de contas, né? Sim. Isso também não se via nas gestões passadas. Ouvia e eu nunca percebi. Não, eles faziam, mas é difícil. Até pra gente é difícil. Uhum. Contador atrasa, né? A nossa estrutura é difícil. A Ana, às vezes, não consegue. A demanda é muito grande. Uhum. E a gente não tem essa estrutura, mas a gente tem tentado fazer trimestralmente lá a nossa prestação de contas também. Que fica colocada no site, né? E divulgado também, a gente manda para as agremiações. Qualquer atleta, qualquer professor tem acesso às contas da federação. Tem quanto acesso. Arrecada, quanto gasta, o que tem em caixa. Pode ir, a gente apresenta. Tem lá um portal da transparência lá no site. Quiser verificar as notas, pode ir lá, tá tudo lá. É só acessar. A gente precisa fazer isso cada vez mais, entendeu? Eu acho que com isso, Jusinei, o professor que está aqui, inclusive, motivando as crianças a irem para a competição, ele tem uma paz, que ele sabe que ele não está, por exemplo, pagando o carro do Jusinei, pagando a casa de praia do Jusinei, como a gente vê na política. Você vê que o desgosto que nós temos pela política, o teu cargo já dá uma arranhada quando a gente ouve. Presidente, putz, já vem mais um. Não é? Porque a gente tem esse ranço da política. Você vê que você teve que ir para a porta de um evento para falar com o político, vem cá, lutas, por que o judô não está aí? É isso. Por que o judô? Então você percebe que existe esse ranço político. Falando sobre os próximos 2 anos que o Jusinei ainda tem de presidente aí da federação, quais são os planos? O que você ainda pretende fazer pelo judô do Rio de Janeiro? Antes, a gente está lançando uma campanha forte agora, né, sobre o faixa preta de verdade, né? A gente está lançando aí uma campanha mostrando o valor da certificação da CBJ. Legal. Então isso aí é uma coisa que a federação está fazendo para dar o retorno para todos aqueles professores que realmente valorizam a certificação de faixa preta da CBJ. Então é uma coisa que eu podia deixar, mas eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Enquanto gestor da federação, para todos os professores que estão aqui contribuindo com a federação, por mais que algumas pessoas falem que a federação ela é diferenciada porque ela promove o processo
só um processo olímpico, mas não é nada disso, né? Ela é responsável pela qualificação desse professor, né? Pela certificação desse professor, né? Já que o CREF ele não pode mais fiscalizar as lutas, a gente precisa ter, precisa se apropriar por algum lugar desse professor, né? Então, se tem um processo de formação do professor que você passou, por exemplo, você fez um investimento, você se dedicou, foi lá, né? Então a federação precisa autenticar isso, né? E você tem o teu certificado, né? Você participou, e tem gente que hoje em dia, né, tem uma denúncia na região dos lagos que tem um cara vendendo faixa na garagem. Então, isso não pode acontecer. Então a gente vai começar a combater um pouco isso, né? Então a gente vem com uma campanha. E eu acho, Jusinei, não querendo te cortar, mas aproveitando o gancho, eu acho que é fruto disso. Por exemplo, existe um equívoco que o investimento está sendo pago para o Jusinei ou para a comissão de graus e a galera tá rateando aquela grana toda. Alguém vai contar e vai falar, pô, 309 faixas marrons pagando quase 5 mil. Alguém vai pegar a calculadora e vai jogar lá na conta e vai ficar olhando e fala, pô, o Jusinei tá bem. É isso. Então, dentro desse processo de investimento, né, eu não estou pagando, e como eu disse, eu tenho um orgulho, eu falei que enquanto você falava do certificado, eu tenho um orgulho de ter passado pelo processo de Shodan, de Nidan, e estar avaliado com o certificado da CBJ e da FIGERJ. Perfeito. Coisa que eu vejo, às vezes, eu olho pro moleque que tá lá numa foto da rede social, faixa marrom. Daqui a 6 meses eu olho, o garoto tá de faixa preta na cintura. Eu falo, de onde vem isso? Ou seja, igual você falou, existem instituições que se organiza, vai lá no cartório e registra no CNPJ, que estão colocando faixa preta na cintura de qualquer um? É isso. E assim, sem critério, né? Sem uma avaliação, né? E aí, o que o cara fala, né? Não, a federação ela vai dar conta do processo olímpico, mas não é, né? E o processo olímpico, ele enche a academia de todo mundo. Quando a Rafaela, ela ganha medalha, ou qualquer um, ela enche a tua academia, a minha e desse cara também. Né? Mas quem investe no processo olímpico? Somos nós que temos essa certificação. Porque o teu dinheiro do exame faixa ficou na federação. Mas o dinheiro dele, que ele pagou para ter a faixa preta, não foi para a federação, não foi para o processo olímpico. Então a gente precisa entender isso também. Já tentaram brigar por isso, Né? Jusinei? Ou, por exemplo, uma liga da vida, né? Quando eu falo uma liga, existem várias ligas, várias confederadas, etc. Eles já tentaram entrar nesse processo também? Assim, capacitar para o processo olímpico? Por que não? Por que só a federação pode fazer? Isso aí, o que acontece, né? A organização esportiva, ela tem dentro do país, né? Ela tem uma hierarquia, né? Então você tem o COB. O COB, ele reconhece a Confederação Brasileira de Judô. As confederações brasileiras. A nossa é a Confederação Brasileira de Judô. A Confederação Brasileira, ela decide quem ela reconhece nos estados. Legal. E quem ela reconhece nos estados? Chancelou a FIGERJ. Ela só conhece, ela poderia reconhecer as ligas, mas ela não reconhece. Não sou eu que escolhi. Ela reconheceu a Federação de Judô. Hoje, né, na próxima eleição, qualquer faixa preta que esteja ligado a uma agremiação pode concorrer. Então por que esse cara não está aqui? Porque ele quer o poder, porque ele quer. Porque ele quer. Ele podia estar aqui de repente, fazendo. Esse cara que está fora do processo da FIGERJ, ele sim está atrás de grana, né? Porque esse dinheiro, Anderson, esse dinheiro que o cara pagou de faixa preta para ele não vai para nenhuma equipe que vai para o campeonato, mas não vai para onde? Sim. O meu, eu provo onde está. O cara pagou, ele vai lá para manutenção da federação, para pagar os funcionários, investindo nas competições que são deficitárias, né? Para compra de material e investimento para o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então a grana dele vai para algum fundo que não... eu não sei, né? Não volta para o judô, né? De não tem representatividade nenhuma, entendeu? Então, assim... Então é isso, entendeu? Então a gente tem que começar... A chancela da CBJ junto à FIGERJ, isso vem também pela credibilidade do trabalho feito pela FIGERJ, né, Jusinei? Assim... Ao longo dos anos... A federação foi a primeira instituição, né? E o que foram as ligas, né? Foram dissidências, né? Teve uma briga lá atrás, e aí eu não sei qual foi o processo, brigaram por alguma coisa e criaram uma liga, né? Os caras... Houve o racha. E aí volta a falar o que eu falei, né? Antigamente...
O processo esportivo era diferente. Existiam essas questões políticas que a gente falou aqui antes. Briguei com você, te boto na geladeira. Hoje não tem mais isso. Hoje eu não posso mais te excluir, você tem direitos aqui. Hoje, se eu fizer uma coisa com você, na próxima eleição você me tira. Você já está há 6 anos à frente da federação, né? Não, sim, 6 anos. 6 anos. Você está há 6 anos Na verdade, são 7, porque por causa da pandemia foi um ano a mais. Sim. Então vamos lá, 7 anos à frente da federação. Esses dissidentes, aqueles que racharam lá atrás e hoje são presidentes de liga, você senta para conversar com eles, para tentar trazer de volta? Nós estamos trazendo a Lijuerge, né? Não sei se você sabe, né? Lijuerge foi a primeira liga que se constituiu dentro do Rio de Janeiro, né? E ela hoje faz parte da federação, já filiou esse ano a Federação de Judô. Quem está presidente da Liju? É o Sensei Aguinaldo. Né? Então ela está vindo, a gente já tem a Liga Fluminense. Agora, o professor Paulo Vicente, né? É um grande mediador. Eles entenderam que o caminho é esse, né? Entenderam que o caminho é esse, né? Não adianta também eu preparar um moleque bom pra caramba de judô e ele ficar aqui, liga, vai ficar na liga. Mano, vem cá, você vai perder o carro da história, porque querendo ou não, o alto rendimento, você já foi atleta de alto rendimento, a gente sabe muito bem do que tá falando. É de fato um moleque que tem que estar no auge físico, no auge mental, para ele suportar a pressão do alto rendimento. Se esse garoto fica na liga no melhor momento dele, ele acaba perdendo essa oportunidade, né? Cara, além de você furtar esse garoto do sonho olímpico, né? Se você é um professor, trabalha com esporte olímpico, o garoto entra para fazer judô contigo, ele não sabe que você não está nesse processo. Aí quando ele se dá por si, ele fala assim, pô, tô bom de judô, quero ir para a Olimpíada. Ele não sabe que ele não vai para a Olimpíada jamais. Ele não sabe que ele não tem condições, porque você não está no processo. Sim. Quando ele descobre, de repente, já perdeu um tempo, entendeu? Exatamente. É uma janela muito... Abre e fecha muito rápido. A Marinha pega muitos atletas também do judô, não é, o Jusinei? Marinha tem... As Forças Armadas apoiam o judô, né? Inclusive, é um braço de apoio financeiro, né, para a seleção brasileira. E eles vão buscar no ranking. Como é que funciona? Na verdade, a CBJ ela tem uma parceria com as Forças Armadas, né? Então, geralmente abre uma vaga, né? E aí a CBJ escolhe o atleta vai acender no papel. Esse apoio. Ou seja, é mais uma ponte que as ligas não têm. É mais uma ponte. Porque se não tá ligado à CBJ, não e olha, consegue. eu não tô aqui fazendo política pró-FIGERG nem pró-CBJ. Não, são os benefícios, né? Verdade. É uma verdade sendo colocada à mesa, que às vezes a gente não discute isso por milindres ou por paixões. Pô, eu sou apaixonado. Eu quero tirar... Eu fui convidado algumas vezes e eu sempre botava o nosso codancha Paulo Vicente para conversar com esses caras que me convidavam, né? Por que não fazer parte da liga? Por que você está indo para a FIGERG? E por quê? E eu colocava esses porquês na mesa. Eu acho que algumas pontes estão criadas. E hoje eu estou de frente para o presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, e eu não posso deixar de pontuar essas questões. Que todo mundo acha que presidente leva grana, todo mundo acha que a equipe da FIGERG é aquela equipe que tá dedicada desse jeito porque tá ganhando muita grana. Às vezes paga-se para estar lá, né? É verdade hoje, Sinei? Sempre. Abre mão de, por exemplo, finais de semana. Família. Abre mão da família para estar lá. Dentro do sonho olímpico, qualquer atleta de qualquer agremiação tem chance? Lógico, né? O caminho é livre, né? Tá afiliado, tem um caminho a percorrer, né? O processo é seletivo, né? E você vai escalando aí o teu caminho, entendeu? Depende mais do atleta. Só tem que estar federado, entendeu? Você falou do sonho do faixa preta, né? Da sua gestão, a gente falou dos 2 últimos anos que te restam, e você citou esse fato do credenciamento. Você falou do CREF, hoje o CREF não... O CREF não pode mais fiscalizar lutas, entendeu? Tem uma independência. E aí, quando isso acontece, né, quem fiscaliza, né? Então, a nossa ideia, e já teve dentro da CBJ com essa campanha, é criar uma consulta pública ao Zempoa, né? O Zempoa é a plataforma, né, de cadastro da CBJ, né? E avisar para todas as instituições, né, instituições de ensino, academias, que existe sim, né, um local para uma consulta, né, para saber se o faixa preta tem a certificação da CBJ. Legal. Entendeu?
Aí, logicamente, é Que X-Sol, equivaleria ao CREF? A ao, ideia é essa? ao CREF, à OAB, né, ao CREFITO. Porque Isso é muito legal. como é que a gente sabe que esse cara é faixa preta da onde? Sim. Né? Como é que se ele fez o exame, se ele passou por um processo de qualificação de Assim algum como lugar? a prova da OAB é considerada o processo mais difícil da formação de um advogado, você considera que a qualificação do certificado da CBJ equivaleria? Sim, sim. E o Porque que- quem responde por esse faixa preta, né? Porque assim, quando acontece um problema, né? E o advogado da CBJ falou isso, a CBJ vai ser arrolada. Sim. Né? Deu faixa problema preta de com onde? faixa preta. Bom, faixa preta de judô? Peraí. Aí, não tem o registro. Não, mas a CBJ vai ser arrolada. Ó, cara, faixa preta de judô aqui. Sim. A CBJ vai fazer a defesa. Faixa preta da CBJ. Tá lá o registro da CBJ. Aí a CBJ vai ter que fazer a defesa dela. Entendeu? Existe já uma preparação, por exemplo, você falou da Liju. As ligas já formaram suas faixas pretas. Sim. Ele chega na federação como faixa preta, ele já ganha a certificação automática? Não, ele está fazendo um processo. Vai entrar nos módulos? Ele está fazendo ou um é diferente? processo, um módulo paralelo Sim. de reconhecimento, Com os de mesmos troca avaliadores. de troca de informação, de valorização do que foi feito até agora, porque a gente Para tentar não, desconstruir, de a repente... gente não está falando que a federação é melhor do que ninguém, Sim. mas só que existe um processo organizacional do esporte dentro do Brasil que tem que ser respeitado e que não é a federação que falou que é assim, né? É o COB, a CBJ que fala que é assim, Sim. né? Então não é a A federação. federação tem o quê? 62 anos? 60 anos, 60 anos. fez ano passado. Ao longo desses 60 anos, são processos vitoriosos, né? Vitória Oás. Quando você forma um faixa preta e você percebe que esse cara... Eu não sei se tem, tá? Eu vou falar aqui em tese. Eu vejo muito faixa preta muquirana de outras ligas, outras agremiações, outras artes, inclusive. E é difícil ver um bom faixa preta de judô ser um cara, um pilantra, um mau caráter. Você acha que isso é atribuído também a esse processo da avaliação do marrom para preta? Pois é, você não tem garantias, Sim. tá? Não garantias de toda a idoneidade. Mas você minimiza esses riscos quando você tem alguém ligado a esse processo. Porque quem está linkado a esse processo, você tem a certeza que veio da formação do professor Paulo Vicente, Sim. do professor Oswaldo Simões, do professor Ramos. Esses caras, é uma ramificação. Você vê que é uma das primeiras perguntas. Né? É uma ramificação. Você é de qual... Né? Você Tem vai na uma raiz, escola que veio dali e você sabe que daquela escola veio, né, tendo ali uma ramificação. Por isso o perfil do mestre é muito É importante. muito né? importante. Muito Então, importante. te dá alguma garantia de que o aluno é oriundo dali. E aí o cara faz parte. Então, você minimiza os riscos de você estar formando alguém fora do padrão do judô. Por isso que ele precisa passar por aquele processo. É meio que uma Entendeu? reciclagem para... E aí você vai moldando nesse processo o cara. O cara se contamina com o ambiente positivamente. Entendeu? Então você... Mesmo um preta, Jucinei, mesmo o cara... Porque uma outra, vou linkar duas perguntas a uma coisa só, nosso bate-papo aqui. Por que o judô começa tão tarde? Eu falo isso porque eu faço judô desde 8 anos. Mas quando a gente chega no processo do módulo de marrom para preta, aí quase que no discurso inaugural dos kodanshas, dos avaliadores, da comissão de graus, eles dizem, o judô vai começar agora para você. Por que tão tarde? Por que eu não pego já e coloco o judô competitivo, o judô filosófico juntos para o faixa branca? Por que eu não venho, de repente, moldando ao longo do processo para eu não chegar na marrom e, de repente, agora eu vou conhecer o judô? Como é que funciona isso na cabeça da federação? Eu acho que é uma questão de maturidade, né? Uhum. Você fez faculdade? Não. Né? Então, Não. assim, eu fiz faculdade. Ainda não, que eu vou fazer medicina veterinária, se Deus quiser. Eu fiz faculdade, né? E depois de ter terminado a faculdade, eu fui imaturo na faculdade. Sim. Eu fui imaturo na faculdade. Então, a faixa marrom, ela é quase que uma faculdade, um processo ali, né? Até a faixa marrom você vai na escola, e vai ali, faixa marrom, processo de faixa preta, você terminou ali a faculdade, você está imaturo ainda. Aí você vai para o mercado de trabalho com a faixa preta, agora que eu vou começar a aprender. Entendeu? Agora que eu estou aprendendo, agora que eu estou mais maduro, caramba, como eu errei. Uhum. E você está com a faixa preta na cintura achando que você já tinha. Não.
Tá nada, meu amigo. Bem-vindo à realidade né? do judô. Agora que caramba. Porque quando você coloca ali, você assume uma responsabilidade, aí você começa a pensar realmente, cai a ficha. Sim. Cara, eu sou faixa preta, cara. Não, então, peraí, agora eu preciso realmente. A coisa realmente quando é um você está impacto. indo para a faixa preta, você não está com a faixa preta ainda. Então, É um impacto. Deixa pra lá, eu tô fazendo aqui. Agora, aí cabe essa outra pergunta. Esse cara que vem preta da liga, ele já não se acha? E de repente trazer ele para esse molde, porque eu sou preta da FIGES CBJ, sou preta da CBJ. Eu cheguei lá marrom e eu cheguei com essa imaturidade. Mesmo eu dando aula já há 20 anos. Eu ministrava aula de faixa marrom, com o meu faixa preta me garantindo. Mas quando eu passo por essa porta chamada Shodan, né, eu saio da faixa marrom e passo então agora a fazer parte do hall de faixas pretas, realmente a mentalidade dá uma bugada ali, né? Você buga durante um ano e no final do ano você passa a entender que o judô também tem muito mais para nos ensinar. Mas e esse cara que já vem faixa preta da liga, por exemplo? Qual vai ser a desconstrução para ele? Na verdade, a gente está respeitando, como eu te falei, a história, Sim, né, de construção deles. Porque, como eu te falei, a gente não está falando que a gente é melhor. Então, esse cara ele fez um processo de faixa preta e atuava como faixa preta da liga. A gente está levando isso em consideração, tá? E está atuando em paralelo, com correções, com troca de informações, né? E eles vão levar com eles uma certificação que a gente vai chamar de uma certificação oficial, sim. CBJ, né? Para que ele continue atuando, mas agora com uma certificação oficial, trabalhando junto com a federação e somando junto com a federação. Porque a gente acha que o lugar de faixa preta é na Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro e a Lijuerge entendeu dessa forma também. Legal. Então é dessa forma que a gente está trabalhando. Não que eles não eram faixa preta, é dessa forma. A gente tá vamos fazer, botar junto para ver se realmente... Botar junto. A federação, desde que essa gestão entrou, foi para juntar os cacos. Dentro da própria federação, que ela estava, né, quebradinha, uma opção de gente tinha saído da federação, a gente juntou, e agora a gente está juntando de fora. Quanto mais gente... O clima hoje do judô no Rio de Janeiro é outro. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, não, Jucinei? Você que está dentro da organização, da gestão da federação, houve uma perda de tempo por causa de cabeçudice, não? Liderança. Teve. Muitos muito líderes. Muita muita coisa. Desnecessário. Né? Não trouxe crescimento para o judô e às vezes era uma guerra de vaidade. Sim. Você percebe isso. A gente percebe isso, inclusive, na própria graduação de preta. Você percebe que existem kodanshas que têm a sua vaidade pessoal e daqui a pouco eles cedem, né, em prol do judô. Eu acho muito legal. A gente observava isso lá, eu observei muito isso. Na hora de passar uma técnica, às vezes tinha aquele arranhar de vaidades. Aí daqui a pouco ia um pro outro e dizia, não, vamos fazer como o sensei tá falando. Aí eu falo, caramba, o judô de verdade ali eles aplicam o ceder para vencer o tempo todo, né? Vamos ali judô de verdade. Acaba cedendo ali e seguindo em frente. Se vocês vão credenciar, né? Se a ideia é essa, se vão credenciar, não. Se a ideia é que a certificação da CBJ tem a equivalência de uma carteira da OAB, a OAB caça advogados. A CBJ vai caçar a faixa preta? A gente não tem o poder de polícia, o poder de caçar. Não, de caçar perdeu. Você perdeu. Você pode até se apresentar como faixa preta. Mas quando procurarem lá no Zempo, por exemplo, seu registro está caçado. Não, a gente não tem. A gente não tem como fazer isso. A ideia não é fazer isso, tá? A ideia é somente informar que existe uma organização, porque a gente fala pouco sobre isso. Então, qual é a informação? O judô é diferente. O jiu-jitsu não. O que o jiu-jitsu é? O jiu-jitsu são empresas que se organizaram, né? Confederações são empresas que promovem eventos, né? Os professores dão as faixas. É uma organização do jiu-jitsu que funciona desta maneira. E que é fácil, né? Se eu chegar lá e ensinar algumas posições para os meus alunos, eles vão se desenvolvendo. Agora, como é que eu dou a faixa preta para alguém que não sabe fazer o Zempo Kaiten? Como é que eu dou a faixa preta para alguém que não sabe fazer um ultimata? Como é que ele vai ensinar isso para alguém? Não tem condições. Não tem condições. Então, eu tenho que garantir isso. E tem liga que está dando faixa sem exame de graduação. Absurdo. Porra, não pode. Absurdo. Não pode. Porque não é diferente. Não pode fazer o mesmo modelo.
né? Então eu tenho que garantir isso. Então, quando eu falo que eu vou informar, eu vou passar a informação de que, né, existe uma organização do judô que é assim, o COB reconhece a CBJ conhece a federação. E é aqui que se faz o exame de faixa e o cara sai com uma certificação. Padrão. E esse cara que está certificado, ele está nesse cadastro aqui. Dentro de um padrão. Se você quiser ver se ele está aqui, o acesso é esse. Sim. Eu não quero ver. A creche carochinha de não sei das quantas. Pô, tem um faixa preta aqui, eu vou ver se o cara tá lá. Ah, legal. Fulano, você não tá aqui por quê? Ah, eu não tô, porque... Sim. Tá bom, continua aí. O problema é seu. É deles. Não. Você não tá, quando meu amigo. Quando der um problema, não adianta você não tá, um abraço. Aí é com cada um. Mas eu tenho, sim, enquanto federação, fazendo parte desse processo organizacional, eu me vejo numa responsabilidade de informar isso para a sociedade. Legal. E é isso, a gente vai informar isso. Legal. Entendeu? Aí... Por que eu tô te perguntando sobre o caçar o registro de um faixa preta? Porque o inverso também pode acontecer. O cara pode estar nos quadros de faixa preta da CBJ e cometer, de repente, uma atrocidade numa escola dessa sim. E ser denunciado à CBJ. Uhum. Aí você vai dizer, também eu não posso deixar esse cara aí e voltar esse cara para faixa marrom. É quase basicamente isso. Sim, é basicamente isso. Sim. Você não tem como retroceder a graduação dele. Não, porque se o mestre Paulo Vicente, que está aqui nos bastidores, ele é advogado e ele faz uma burrada, o registro dele da OAB é cassado. Uhum. Se nós estamos pleiteando uma padronização enquanto certificação da CBJ, não deveria ser pensado isso também? Porque o cara está dando aula na Carochinha Creche. Uhum. E a diretora da Carochinha Creche falou, olha, esse cara, inclusive, teve um ato aqui errado com uma criança, passou a mão de forma diferente, e ele tem que ser cassado como faixa preta. E o registro dele ser cassado para que... Porque isso vai virar uma busca meio que Google. Quer dar um Google, vai lá no Zempor, na Figerge, vamos ver se esse cara é preta lá da CBJ. Ah, não, é preta da CBJ. Vai virar também uma garantia. Mas se eu me garanto por um lado, eu também tenho que ter a garantia de que você vai tirar isso dele. O que na verdade acontece é o seguinte, né? A faixa preta, ela não te garante como professor. Tá bom? Ponto. Ela não te garante. Ela te garante como faixa preta. Uhum. Tá bom? Então, assim, ela não é uma garantia que você pode dar aula. Né? A federação ela não forma faixa preta, forma professor. Ela forma faixa preta. E quando você vai dar aula em algum lugar, a tua garantia, que as pessoas pedem, é o teu certificado de faixa preta. Sim. Que te dá ali um acesso. Tá? Então, quando você, de repente, passa por um episódio como esse, né, você vai ser cassado, não pela sua faixa preta, e sim por uma ação, pelo ato ilícito que você fez ali, né, e você vai ser punido. Logicamente que, de repente, você vai ter consequências junto à CBJ, né? Não sei se está previsto. A comunidade do judô, que é fechada, porque querendo ou não, né, você é aluno de quem? É uma mancha que para o judô, ela vai além da perda da faixa preta, né? Esse cara, realmente, ele fica à margem do processo, porque... Né, mancha toda uma história da modalidade, ninguém vai querer mais esse cara no meio, né? Me fala, meu presidente, calendário da federação anual, como é que funciona? A gente tem um calendário padrão, né, Anderson? São 6 competições de alto rendimento, essas competições compõem o nosso ranking das agremiações e também o ranking dos atletas, né, que são premiados no final do ano. Né? E elas também compõem o processo classificatório para os campeonatos brasileiros, de sub-18, sub-21 e sênior. Né? O sub-13 e o sub-15, a equipe é composta através de um processo de seletiva. Né? Acontece uma seletiva e define quem vai para o Campeonato Brasileiro. E nós temos 4 etapas do circuito Hajime, que é aquele circuito de iniciantes, né? que tem sido um grande sucesso na nossa federação. Menino dos seus olhos, o Hajime hoje? Olhos. Eu acho que é uma competição que tem sido muito importante, né? Porque antes a gente tinha 3 circuitos, né? O circuito, o Festival de Iniciantes, né? O circuito do Rio de Janeiro, que era o intermediário, e o circuito estadual. Né? Então eram 3 circuitos. E todos os 3 circuitos eles tinham o sub-13. Né? Isso da gestão anterior. E a gente via que, às vezes, o garoto que estava no primeiro circuito do sub-13, se ele fosse para o segundo circuito, ele conseguia uma medalha. E, às vezes, ele ia para o terceiro circuito, que é o mais forte, e também conseguia uma medalha. Então, a gente
Entendi. condensou, falou, não, peraí. Ao invés de ele ficar transitando... Estamos dividindo demais isso, Sim. né? Então a gente fez uma composição ali. Legal. E aí a gente está dando acesso a todo mundo, está sendo um sucesso. Tornou o pódio acessível a quase todos, né? E o nível ficou muito alto das duas competições, Legal. entendeu? E está sendo bem legal, bem positivo. Houve um nivelamento. Bem motivados aí na participação. Legal. A competição tem sido um sucesso, tem ficado bem cheia. Legal. Tem sido bem Hoje o número médio de atletas inscritos está transitando em que número? O circuito Rajimê, a gente passou de 1.000. Caramba! Né? Fizemos o último circuito, deu 1.300 atletas. Né? E o nosso alto rendimento está gerando em torno de 900, que também é um grande número. Sim. Porque nós mantivemos, geralmente, o número do nosso torneio de abertura, que é o torneio mais cheio, que é classificatório para o campeonato regional, a gente gerava em torno de 700 atletas, 600 e muito, né? Batemos para 900 e mantivemos no campeonato carioca, porque geralmente tinha uma queda, mas nós mantivemos aí o número. Então... Teve o Rio Internacional esse ano já? Não, a Copa Rio Internacional Vai não. ter? A gente está com dificuldade nas arenas, as arenas entraram em obra e a gente tem um padrão de manter nas arenas, Sim. mas a gente está com dificuldade de data. Então acho que a gente vai cancelar a Copa Rio esse ano para fazer uma Copa Rio forte no ano que vem. Forte ano que vem. E esse ano foi ano de Mundial, atrapalha também para trazer as estrelas do Internacional? Teve isso também, né? Tá tudo voltado aí para o Campeonato Mundial, esse período, e a gente está com dificuldade também. Uma última perguntinha para a gente encerrar, Jusinei. Você falou das arenas, né? Eu vejo competições assim de um nível excelente nas arenas, porém com pouca publicidade. Há essa dificuldade de arrumar parceiros para o judô? Por que uma Caixa Econômica, um Itaú, um Correios? Por que esses caras não fecham com o judô? A gente tem bastante dificuldade, né, Anderson? A gente conseguiu agora, tá? Tem menos de um mês, a gente fechou um projeto de 3 milhões com a Secretaria de Esporte, né, do Estado. Mas só que esse projeto é um projeto de ICMS e ISS, né? É um projeto de lei de incentivo com imposto estadual. E a gente tem que arrumar empresa. Então a gente está com Você conseguiu a chancela, mas você tem que correr atrás A gente está com a certificação debaixo do tá braço. Com a carta, é uma carta, né? Inclusive a gente está aí, quem tiver contato com empresas, aproxime, que a gente está precisando dessa parceria, né? Um apelo aqui. É o imposto de quê? Circulação de... ISS e ICMS. Né? Ou seja, você pode arrecadar dos dois... Esses dois impostos? Um ou outro. É 0, alguma coisa da empresa, né? 5, então. Né? 0,5. Né? Então a gente tem uma isenção total para a empresa, então ela legal. coloca, né, o valor, não precisa ser esse valor todo, né? Pode ser várias empresas, né? Ela precisa ter aí, acho que 5% ou 3%, né? Uma parte disso, né? Ela coloca e depois ela tem um desconto quando for pagar o boleto do ela recebe um documento da federação, ela recebe um documento. O dinheiro que iria direto para os cofres do governo vai passar pela federação e vai beneficiar o quê? Qual é a ideia desse projeto? Dentro do projeto está ali, né, o pagamento da ida dos nossos atletas para o Campeonato Brasileiro, está o pagamento de algumas competições, e isso aí vai ser revertido, logicamente, em algumas isenções dentro das competições, enfim, tem uma série... Esses 3 milhões estaria sendo distribuídos entre benefício para menos favorecidos, benefício para o atleta de alto rendimento, porque hoje, quando o moleque se classifica, por exemplo, para ir para um brasileiro, o brasileiro, vamos supor, é lá no Rio Grande do Sul. Ele paga do próprio bolso. Olha isso. Mesmo o campeão? Classificou para o Campeonato Brasileiro, ele paga do próprio bolso. Ano passado nós conseguimos uma emenda parlamentar. Sim. Então ninguém pagou. Eu me lembro da tua briga, inclusive. Esse ano a gente não conseguiu. Para uniformizar as crianças é uma complicação, né? Então tá uniforme, tem kimono, tá tudo contemplado. Então se a gente conseguir, né, o apoio de uma grande empresa... Já foi aprovado para vocês, junto ao governo? A gente está com certificado já, é só uma empresa. Então, não conseguiu ainda nenhuma empresa. Puxa vida. Né, e tá recente, a gente está debaixo do braço, a gente já fez contato com algumas empresas, estamos tentando. Vocês conseguiram o mais difícil, porque parece uma besteira.
existem empresas que choram na hora que vão pagar o imposto para o governo. Isso. Adorariam colocar, por exemplo, dinheiro num judoca do futuro. Perfeito. Então você, empresário, que está assistindo aí, quem sabe, vou mandar esse vídeo aí para o pastor Eduardo, vou mandar para o pastor Márcio. Perfeito. Empresários bem-sucedidos, que de repente, isso aí é uma pequena parcela dos impostos deles. Com certeza. É uma empresa grande, hoje 3 milhões é... Porque a gente precisa do contato certo. Sim. Né? Porque as empresas grandes vão conseguir. Meus contadores, ó, Mauro, Fácil. André, que são contadores da ONG aqui, e são contadores de muitas empresas milionárias. Eu tenho certeza, né? Estou aqui diante de um cara que é sério, diante de uma instituição séria, dentro de uma instituição séria. Então, é uma conversa de pessoas sérias com uma coisa que não é fácil de conseguir, não. Porque você teve que juntar uma série de documentações para conseguir essa chancela aí. É um processo que a federação teve que fazer um investimento, né, com uma empresa para participar de um edital, construir esse projeto, né, foi construído e a gente conseguiu certificar, né, então não é fácil certificar. Não é. E agora é conseguir a empresa. E aí, Anderson... Ou né, empresas, né? Na verdade, ou empresas. Empresas, porque não é uma coisa fechada que uma empresa só. Não. Várias empresas podem receber essa certificação de vocês. Com 250 mil, 300 mil, a gente consegue já mandar as equipes para o Campeonato Brasileiro, todas as nossas equipes. E a gente está falando que cerca de 60%, 70% das nossas equipes são compostas de atletas que vêm de projetos. É claro. E como é que esses garotos vão para o Campeonato Brasileiro? É isso. Aí são aqueles garotos que a gente vê fazendo rifa, fazendo churrasco, fazendo feijoada. É isso. Que a gente não tem como ajudar. E eu ainda vou para um campo extremo, ô Jusinei, porque eu estou há 14 anos no Jardim Gramacho e eu já vi crianças se transformarem em homens e não ter perspectiva de futuro. Então, é aquela história, um radinho na esquina, um kimono na mochila. Né? A sua empresa tem o direito e tem a obrigação, a sua empresa também pode declinar disso e dizer, não, isso aí, se ele pega uma pistola, a polícia que vai lá e cuide. Mas você pode cuidar com o seu imposto, hoje ajudando, né, a federação, ajudando instituições como essa. Eu acho isso muito legal. Vai, com certeza, tenho certeza que vai. Porém, os espaços também publicitários, dentro das arenas, como é que funciona isso, Jusinei? Não, aí essa empresa vai ter o espaço que ela quiser. A gente precisa... Né, dar o retorno, e o retorno a gente tem prismas, tem o backdrop, tem as nossas redes sociais, tem o nosso site, né, espaço não vai faltar para a gente estar colocando essa empresa parceira nas mídias. Até nos uniformes, né? Imagina que o sujeito vai viajar o mundo carregando a gente tem nome. Como dar o retorno, né, um grande retorno, vincular essa empresa a um esporte vencedor, né? Um esporte de cunho social. É um dos que mais trazem medalhas, inclusive, das Olimpíadas. Né? Social e educacional. Né? Então, nada melhor do que vincular a sua marca a um esporte como o judô. É isso. Meu presidente, quero te agradecer por ter aceito esse convite, por ter vindo aqui no nosso humilde podcast, nosso bate-papo aqui. E quero que você deixe aqui uma mensagem para a galera que está te assistindo, para os professores, para não desanimarem, porque tem hora que dá vontade de chutar o balde e, de repente, não fazer judô, fazer qualquer outra coisa, porque nós não somos o país do futebol, né? Nós somos o país do futebol, não somos do judô, mas o judô é como você falou, um esporte vencedor do Brasil, inclusive a bandeira às vezes, né, sobe lá no lugar mais alto do pódio, e graças ao judô, nos mundiais e nas Olimpíadas. Antes de você do senhor fazer seu agradecimento, esse gente estava assistindo aqui com um garoto que é da comunidade, e nós incentivamos eles a assistirem lá pelo Time Brasil, pelos canais que estavam transmitindo o Mundial. E esse garoto veio todo feliz, porque ele é meio fortinho, né, meio gordinho, e ele viu o Rafael Silva ganhando a medalha de bronze, né? Aí ele falou, puxa, pastor, eu vi lá a luta. Aí eu falei, calma aí que eu vou botar ali no telão para a gente assistir. E nós conseguimos ver junto com os nossos atletas. Tem inclusive a imagem disso. Os olhos brilham e eles são motivados o tempo inteiro. Olha, você também pode chegar lá, cara. Você também pode chegar lá. Estou passando uma imagem errada hoje, Jusinei? Não. A gente precisa criar ídolos, né, para motivar essa garotada, né? E o que você falou, né? Nós somos o país do futebol, mas o que a gente vê ultimamente é que as nossas crianças, principalmente as crianças da comunidade hoje, querem... Os grandes ídolos são os ídolos da luta, né? O José Aldo, né? A Rafaela Silva, são os grandes lutadores, porque lutam para a sobrevivência, lutam
para a vida, né? E são pessoas que conseguiram ascender, conseguiram ser respeitadas na sociedade, né? Vindo de uma situação adversa, né? E nós somos responsáveis por isso, que estamos aqui na lida fazendo alguma coisa para mudar esse quadro, né? Então, a mensagem é essa, né? A gente está aqui dentro da nossa dificuldade enquanto professores, né? Enquanto pessoas que estão dando continuidade, né, à proposta do mestre Jigoro Kano, com toda a dificuldade, mas nós temos essa responsabilidade social. O Jigoro Kano, quando criou o judô, ele criou como esporte de educação, né, para superação, para educar, e é isso que a gente tem que fazer, né? Se tornou uma profissão dentro do nosso país, né? Muita gente hoje sobrevive de judô, vive de judô. É isso. Mas só que toda vez que a gente vê a dificuldade financeira, né, que nos assola, pensa no que é mais importante, né, que é o fator social, a tua missão enquanto professor de judô, né, quando você colocou a faixa preta, que vai além disso, né, que está ali para você poder ter uma missão de educar. Então, é por aí que a gente tem que pensar no judô. Eu estou aqui, gestor da federação, né, tenho uma respeitabilidade incrível, às vezes eu fico falando assim, será que eu mereço isso? Mas eu sei que daqui a pouco eu não sou mais presidente da federação, vou voltar a ser o meu professor Jucinei, né, respeitando aqui o presidente que vai estar no meu lugar e dando a minha contribuição, continuar dando a minha contribuição para o judô, para a continuidade do que a gente está fazendo, tá? Então vamos continuar assim. E te agradecer, Anderson, tá, por esse bate-papo super agradável, pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui, né? E conta com a nossa federação. Muito legal. Para a continuidade do que você faz. Eu é que agradeço, a gente só tem a agradecer a você, inclusive, que está assistindo o nosso bate-papo, você da comunidade do judô, vai um abraço aqui para todos os kodanshas, formadores de faixas pretas, né? A gente vê o compromisso desses caras, né? Finais de semana, ali, abre mão da família, como disse o Jucinei. São reuniões, palestras incansáveis para que eles se tornaram e continuem sendo a nata do esporte dentro do Brasil, dentro do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o coordenador do Núcleo da Baixada, fazer uma média aqui com o João Senna. Um abraço, parceiro. João Senna e todos que compõem os 9 núcleos, mais o núcleo principal, que é o núcleo da federação. O nosso abraço, o nosso respeito a todos vocês. Nós realmente nos curvamos com respeito por toda essa história, né, por todo o legado que vocês construíram. Ao saudoso Luiz do Monte, que foi meu primeiro professor de judô, toda a família do Monte, um abraço. E nós ficamos aqui com esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. E nós queremos aqui, vou chamar de novo a atenção dos meus 2 contadores, amigos e parceiros, porque eu sei que se vier esse recurso para a federação, o ID também vai ser uma das instituições beneficiadas e nós precisamos disso. É um documento que já está na mão da federação e agora a gente só precisa liberar esse código para a empresa descarrega o seu imposto na federação e também recebendo espaço de mídia, é a tal da permuta, que você vai descarregar um imposto que você já daria para o governo, você vai colocar na federação, mas a federação vai te dar de bônus espaços publicitários e você, quem sabe, o dono da empresa vai ter o prazer de ir lá colocar uma medalha no pescoço, né? Colocar a medalha no pescoço de uma criança e você vai estar com essa medalha colocada no pescoço dessa criança, de repente, no futuro, tirando uma pistola que vai bater no vidro do teu carro, dizendo perdeu. Não, aqui ninguém perde, no judô ninguém perde, no judô todos ganham. Até aquele que sai derrotado nessa competição vai treinar um pouco mais para vencer na competição seguinte. Então, a todos da comunidade, da família do judô, nosso abraço, muito obrigado, Deus te abençoe.